Oi gente, bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar, como eu falei na semana passada, para quem está acompanhando os vídeos aí na sequência, com as duas obras principais, mais conhecidas do Olinto Pegoraro sobre ética. E hoje a gente vai aprofundar aqui no tema que ele trabalha mais, ética e bioética, da existência, subsistência, da subsistência e existência. É um livro pequeno, certo? Bem didáticozinho, bem tranquilo de ser lido. E ele traz as principais linhas da bioética e explica o que é bioética, né? Eu usei esse livro aqui. Eu dava aula de bioética no curso de psicologia e trazer muitas discussões interessantes, tanto que no ano passado, 2019, eu lancei o livro Em Busca da Verdade 2, Bioética, Hipocrisia e Antipetismo. E aí evidentemente, no primeiro tomo, no primeiro capítulo, eu trato bioética justamente trazendo uma espécie de contraponto a essas noções de bioética que ele trata. Eu vou explicar porquê ao longo do vídeo, mas a ideia é que a evolução do estudo da ética acabou trazendo agora, no final do século XX, começo do século XXI, uma nova necessidade de reflexão ética a partir dos desenvolvimentos, dos avanços da biotecnologia, da biomedicina, dos avanços científico-tecnológicos que trouxeram questionamentos sobre como aplicar esses conhecimentos, essas tecnologias para a vida, certo? Para a preservação da vida, conservação da vida, prolongamento da vida humana especificamente, mas também mais amplo, Tanto que logo no começo do livro, quando o Pegoraro está explicando o que é bioética, ele traz um conceito bem interessante que é a ideia de uma ecoantropologia, uma coisa mais ampla, Deixa eu ver se eu acho aqui a expressão exata que ele usa para ética da solidariedade antropocósmica, certo? Então a ideia é que ele vai colocar que o modo como avançou a humanidade, como as questões humanas se misturaram com as questões sociotecnológicas e de amplitude global e cósmica também, acabou trazendo uma problemática ética do papel do ser humano, como um interventor na natureza, como um manipulador da natureza. E isso acaba levando à necessidade de reflexão sobre isso, certo? Por isso que não é uma reflexão que leva a uma prescrição de condutas e comportamentos, como a gente falou na aula passada sobre ética. Então, não tem um conjunto de regras a serem seguidas para que o ser humano saiba lidar melhor com as próprias questões que nós mesmos criamos, tipo as questões climáticas, questões ecológicas, espécies entrando em extinção, mudança climática, devastação ambiental, superpopulação, todas essas questões relacionadas direto ou indiretamente com os próprios avanços da humanidade nos últimos 3 séculos, do século XVIII para cá. E aí, ao colocar esses questionamentos todos, o Pegoraro vem com essa expressão, ética da solidariedade antropocósmica. Então, a ideia é que o ser humano ele faz parte de um universo. Assim, ele não é o centro desse universo, mas por ser, até onde se saiba, o único ser nesse universo que tem consciência da problemática da própria existência, ele tem um dever, um dever ético, um dever moral
de preservar esse contexto de qual ele faz parte, porque é o único que tem consciência do problema existente. É como se fosse assim, se nós fôssemos os dinossauros na época da extinção dos dinossauros, nós tendo consciência de que a extinção estava próxima, teríamos que tomar algum tipo de providência, certo? Diferente dos animais que, por não ter consciência do que está acontecendo, simplesmente vão vivendo até onde dá, o instinto de sobrevivência, mas não tem o impulso, né, de manipular o processo para que haja mudança no que está acontecendo. Então, assim, é um discurso às vezes parece meio ecoativista, né? Mas é muito mais o reconhecimento do papel do ser humano dentro de uma ecologia, né? No sentido de um território em que várias vidas compõem, né? aquele ambiente, e por isso o reconhecimento da necessidade de reflexão sobre, certo? E aí a bioética traz essa novidade. Tem outros autores, né? O Olímpio agora assim, tem sido o mais sistemático, é o que eu usava em aulas, né? E tem uma facilidade muito grande de compreensão do que ele está dizendo, especialmente porque ele, por ter um estudo prévio sobre ética, como a gente viu na outra aula, ele dá as bases do que ele vai dizer depois, no caso, nesse livro de Ética e Bioética. Então, primeiramente, né, depois desse preâmbulo, lembre de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Ele vai trazer primeiro, né, um enfoque, digamos assim, interrelacional, certo? Então ele traz o aspecto histórico e relaciona com como pode contribuir para a bioética. Então ele traz quatro modelos de bioética, e esses modelos, eles, não vou dizer que são predominantes, mas eles se intercalam nos questionamentos específicos da bioética. Porque o que acontece? A situação bioética surge quando você tem, por exemplo, agora, durante a pandemia, né? Você tem a pandemia do coronavírus e aí está sendo desenvolvida vacinas. E aí essas vacinas têm que ser testadas. E aí o teste, para poder ser efetivo, tem que ser uma certa quantidade de seres humanos, Aí, assim, o que garante a segurança dessas pessoas? O que faz com que essas pessoas, sendo voluntárias para esses testes, tenham de benefício ou tenham de compensação no caso de um malefício? Então, tudo isso aí leva a questionamentos bioéticos, né, nesse sentido. Tem um caso famoso também que seria uma espécie de nascimento da bioética, que foi nos anos 60 ou 50 do século passado, século XX, em que a máquina de diálise, né, de hemodiálise, estando disponível, não tinha quantidade suficiente para todos os pacientes. E aí havia um questionamento bioético embutido aí, era de quem seriam os pacientes que seriam atendidos e quem não seria atendido. Então havia aí evidentemente uma escolha, né, entre quem vai viver e quem vai morrer. De certo modo, no começo da pandemia, quando estava tendo problema das pessoas internadas com sintomas graves, né, do corona, do Covid, tinha que se decidir quem era atendido, quem podia usar respiradores ou não, né, porque não tinha respirador suficiente. A questão foi se atenuando até o momento, mas fica essa coisa, né, o profissional de saúde, ele tem que tomar uma decisão que não é técnica, é uma decisão ética, certo? Colocar o idoso, colocar o jovem, certo? Então essas questões estão embutidas na bioética. Agora a pandemia do coronavírus se torna até mais relevante, mas assim, quais são essas linhas, né? Só para vocês entenderem as linhas de reflexão da bioética. A primeira linha é a que ele vai chamar de confessional, certo? Na verdade, essa
não é a primeira na ordem, mas eu coloco logo uma primeira, porque no meu livro eu já coloco assim, é a linha de pensamento da bioética mais direta, digamos assim, mais honesta, mas ao mesmo tempo é a mais ultrapassada. Certo? Qual a ideia dessa bioética confessional? O ser humano é considerado como uma criação divina, e por ser uma criação divina tem uma essência própria, e essa essência tem que ser preservada. Então toda a ação médico-científica sobre o ser humano tem que obedecer a essa origem, né? Essa origem que por ser divina não pode ser contrariada. Né? Então, assim, é honesto no seguinte sentido: se a pessoa tem um credo religioso e escolhe não fazer um tratamento, por exemplo, como é o caso de transfusão de sangue, transfusão de órgãos, por causa de coisa religiosa, isso tem que ser respeitado. Certo? Então, a ideia da bioética confessional é que tem essa essência que tem que ser respeitada. Está ligada também à ideia de decisão individual, que o indivíduo é que decide. Mas a questão é que, isso passando para o profissional de saúde, né, para o pesquisador na área de saúde, cria limitações muito grandes, certo? Porque, por exemplo, o prolongamento de uma vida, ou a eutanásia, certo? Que é a ação médica sobre um paciente terminal para que a vida dele termine antes. Isso coloca série de problemas, né? Porque impede a ação médica diante dessa situação particular do ser humano de ter uma essência divina. Né? Então, essa seria a primeira bioética que eu coloco, né? que o Pedro coloca, e aí ele vai tirar, evidentemente, sair os pensadores cristãos que ele tratou no outro livro, né? Para falar sobre essa essencialidade divina do ser humano. Daí vem uma bioética que ele chama de secular, que é uma bioética bem simples, certo? Em que você tem um mínimo de autonomia do sujeito e de atuar bem, né? Fazer o bem sobre o sujeito. Então, como é que se equilibra isso aí? Pelo princípio da autonomia, o ser humano ele é capaz de autonomamente, racionalmente, tomar decisão sobre si próprio. Certo? Isso é um princípio kantiano, inclusive. Certo? Essa autonomia racional faz com que o sujeito, ao estar consciente, né, com todas as suas capacidades mentais, ele pode tomar decisão sobre um tratamento ou não. Certo? Então, você só vai sobreviver se fizer um transplante. Eu não quero um transplante, seja por razão religiosa, seja por razão que for. Ninguém pode interferir nisso aí. Certo? Então, a ideia é que a autonomia deve ser respeitada antes de qualquer coisa. Já o segundo princípio, que é chamado beneficência, diz que deve se fazer o bem, né, para o paciente, para a pessoa. E aí, nesse caso, a ideia é que a pessoa que está sofrendo do mal, ela deve sofrer, né, deve receber o necessário para ter o tratamento, para que possa se beneficiar. Certo? A grande questão aí, né, que é o que eu coloco no meu livro, criticando, é que, primeiro, o que é o bem, né? Então, essa noção de bem é muito problemática. Às vezes, o que é bem para um não é o bem para o outro, né? Normalmente é assim. E, além disso, a questão do acesso a esse bem, né? Essa coisa que poderia trazer o benefício, que no ambiente de capitalismo, né? De monetarismo, fica muito difícil você pegar e dizer que apenas pela ação voluntária do profissional de saúde, do pesquisador, que seja, vai se conseguir trazer o bem para o indivíduo, né, para o paciente.
Então, esses aí seriam os dois princípios da bioética secular. Esses dois princípios eles se repetem na terceira linha da bioética, que é a ética principialista, só que acrescentado mais dois, né? Além da autonomia e da beneficência, que é o mesmo, tem a não maleficência e tem a justiça. Certo? Então, o principialismo ele vai avançar no seguinte sentido, em relação ao secular. O sujeito, além de sofrer o bem, né, de ter que ter o benefício da cura, né, do tratamento, ele também não deve sofrer, certo? Por isso que é não maleficência. Então, são duas coisas diferentes. Então, o indivíduo ele tem o direito, digamos assim, a ter o bem, né, ter o benefício da cura, mas ao mesmo tempo ele não deve sofrer ou deve sofrer o mínimo possível. Então essa noção de não maleficência dá respaldo, por exemplo, para o uso de medicamentos como forma de suprimir a dor, certo? Ah, beleza, é uma coisa boa, né, uma coisa positiva. No entanto, para certos tratamentos, esses aparatos de evitar a dor, né, de suprimir a dor, são muito caros. Então, me parece que só é acessível realmente para quem pode pagar. Eu dou um exemplo, né, de uma coisa bem simples, um procedimento bem corriqueiro, que é a endoscopia. É aquele exame que se coloca através de um tubo, uma câmera, que vai até da boca, né, e analisa todo o sistema digestivo. Tem medicamentos que suprimem a dor, inclusive até a consciência, então a pessoa não vê nada, não sofre nada, às vezes nem lembra que fez o exame, mas é mais caro. E tem medicamentos que suprimem levemente a dor, né? O sujeito continua tendo incômodo. E aí a questão é somente poder pagar, se o plano de saúde paga, o que cobre, o que não cobre, certo? Então, aí fica muito relativizado essa ideia da não maleficência. Bom, e o outro princípio é o da justiça, certo? Esse princípio da justiça é bem de origem anglo-americana. A ideia é que a lei deve prever, a lei deve gerar aquilo que prevê a conduta, certo? Então, é uma coisa bem teleológica mesmo. Então, se uma discussão que teve aqui no Brasil e em outras partes do mundo, deve-se permitir a experiência com células-tronco tiradas de embriões que não foram descartados de fertilização in vitro. Então foi uma discussão ético, legal, até chegar ao consenso de que deveria se permitir isso, certo? Então teve um debate muito grande, né? As linhas confessionais, religiosas disseram que não, que cada vida daquela que for usada para a experiência vai ser descartada, é uma vida perdida, tá? Não é uma alma perdida. E aí teve discussão, né, por outro lado, as pessoas que estavam procurando, esperando as pesquisas de células-tronco avançarem para poder fazer tratamentos, né, de recuperação de paraplégicos, de tetraplégicos, doenças degenerativas que precisam de tratamento de células-tronco. Bom, a questão é que no momento em que isso chegou nos tribunais superiores, né, no Supremo, né, no Supremo Tribunal aqui no Brasil, nos Estados Unidos também teve isso lá na Suprema Corte, chegou lá e foi decidido que deveria ser feito, que seria legal o uso dos embriões descartados de clínicas de fertilização in vitro para a pesquisa de célula-tronco. Isso passou a ser o parâmetro, certo? Então esse parâmetro de justiça como sendo o que é legalizado, o que é consenso e que é legalizado. Bom, isso traz problemas também, porque as leis são diferentes em cada país. Então, por exemplo, tem coisas que na China se pesquisam, mas que no
no Ocidente é proibido pesquisar. Mas aí acaba tendo avanços mais rápidos lá, apesar de às vezes ter sacrifício, né? Você vê nessa questão do coronavírus também teve problemas em relação a isso. Então, você vê que não é uma coisa simples, né? Então, o Pegoraro ele apresenta essas linhas da bioética. Eu problematizo no meu livro, Em Busca da Verdade 2, como cada uma dessas linhas trazem maneiras de ver os avanços, mas esbarram em questões que são muito mais socioeconômicas, né, do que questões técnico-científicas. Né. Por isso que eu falei, a confessional é mais honesta porque ela estabelece um parâmetro lá pronto, um parâmetro que é metafísico, religioso. As outras trazem problemáticas como autonomia, como beneficência, não maleficência, justiça, mas vão sempre esbarrar nas questões socioeconômicas. Né? Não é todo mundo que tem acesso. Como é que você entra na justiça para poder pedir um tratamento que está em pesquisa, se você não pode pagar advogados que fiquem fazendo processos e indo para o Supremo e tal. Essas coisas todas são inviáveis para a maioria das pessoas. Certo? Então, essas são as três, né, primeiras. Agora, a última, que é a chamada fenomenológica, eu chamo também de existencialista, o Pegoraro coloca como sendo aquela em que, como é assumido, né, a partir do existencialismo, sartreano principalmente, que o ser humano não tem nenhuma essência, certo? Ele tem a existência, a essência, ela vem depois, ao longo da vida, é construída diariamente, né, pela abertura do ser humano para a sua existência. A gente já falou isso também nas aulas sobre Sartre. Eu não sei se eu já falei de Heidegger também, eu devo ter mencionado em alguma outra aula. Mas a ideia é que o ser humano está no mundo, e ao estar no mundo, né, ele existe, e essa existência vai gerando a abertura, a possibilidade da construção da essência. Mas assim, o que as teorias biológicas pegam e o Pegoraro sistematiza é a ideia de que as pesquisas na área de biociência, né, de biomedicina, de biotecnologia, elas não ficam limitadas a nenhum parâmetro religioso, metafísico ou qualquer parâmetro essencialista, né? O bem, o mal, nada disso é levado em conta, porque há essa abertura. Então, já que não há nenhum parâmetro anterior, o que precisa ser pesquisado vai ser pesquisado. Agora, as consequências disso vão ter que ser encaradas também. Então, se eu sou um pesquisador, desenvolvo pesquisa para descobrir, sei lá, uma nova técnica de regeneração celular que prolonga a vida quase que indefinidamente. Ótimo, beleza, parece muito bom, né? A vida prolongada indefinidamente, mas tem consequências, certo? Como é que você vai sustentar um mundo com uma população que vive infinitamente, certo? O José Saramago tem um livro sobre isso. A morte parou de atuar no mundo, parou de morrer, as pessoas pararam de morrer, e agora? Parece ótimo, né? Ninguém vai morrer mais, mas aí começa uma confusão danada porque as pessoas vivem muito mais além do que o próprio sistema, a própria sociedade, o próprio mundo suporta. Então vai ter que lidar com a consequência disso. Isso vale para qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, qualquer pessoa de bom senso vai admitir que a descoberta, né, dos antibióticos, né, a partir da penicilina, foi provavelmente o maior avanço da medicina nos últimos 2 séculos. Né? Então, isso permitiu que a maior parte dos problemas, das doenças, né, das infecções fossem impedidas, né, evitando muitas mortes no mundo. Isso é fantástico. Só que nós, como sociedade, né, como espécie, como humanidade, vamos ter sempre que lidar com o fato de que
por causa da penicilina e dos antibióticos, hoje a gente tem uma população mundial muito grande, certo? Não é que seja insustentável, não ainda. Mas se não fosse essa descoberta, a gente estaria, talvez pela metade. E muitos dos problemas relacionados com superpopulação seriam evitados. Mas veja, isso é um problema muito mais, nesse momento, socioeconômico do que realmente de quantidade. Lá no século XVIII, o Malthus, esqueci o prenome dele, Malthus foi aquele economista que dizia que o futuro da humanidade estaria meio que condenado a lidar com o fato de você ter uma superpopulação que cresce geometricamente, né? Geometricamente, enquanto que a produção de alimentos cresce numericamente. Acho que é isso. Se eu estiver errado, coloque aí nos comentários. Mas a ideia é que o Malthus dizia que uma grande população não pode ser sustentada porque não produz alimentos. Novamente, o problema era muito mais econômico, ele estava levando o problema econômico. O desenvolvimento das tecnologias para a produção de alimentos resolve isso. Do mesmo jeito que a própria criação dos antibióticos resolveu a questão das mortes, né, prematuras, né, por causa de infecções. Mas a questão é quem tem acesso. Né? Então, no momento, se você tem uma superpopulação e muita gente não tem acesso às coisas básicas para a subsistência, é um problema econômico, não um problema técnico, porque a renda do mundo é mal distribuída, né? Porque a produção é feita para o lucro e não para o bem-estar. Então tem vários problemas aí embutidos nessa questão. Mas assim, o princípio que eu estou falando aqui sobre a bioética fenomenológica, né? Fenomenológica que ele chama, é a ideia de que você não tem limites para as pesquisas, para as descobertas, mas também você tem que lidar com as consequências dessas pesquisas, dessas descobertas, que vai ter sempre consequências. Né? Então, com certeza, eventualmente tendo uma vacina para o coronavírus, para o Covid, e o desejo, né, dos governantes, dos governos dos estados seja imunizar todo mundo, isso pode criar outras coisas aí possíveis, né, negativas, mas é uma consequência que tem que ser lidada, tem que se lidar com as consequências das escolhas. Bom, eu vou encerrar por aqui, né, o vídeo acho que está bem longo já. Se você aguentou até aqui, só para resumir, o Pegoraro traz 4 linhas de bioética: a confessional, que é uma linha de origem religiosa cristã, que fala da essência divina do ser humano, que isso deve ser respeitado em todos os parâmetros, nas pesquisas, nos tratamentos, etc. 2, a bioética secular, em que o indivíduo tem que respeitar a autonomia dele e buscar sempre o benefício dele. 3, a bioética principialista, que soma a autonomia e a beneficência, soma a não maleficência e a justiça, certo? E por fim a bioética fenomenológica, que diz que como o ser humano não tem uma essência pronta, tem existência somente, que é colocada para ele, então não há limitações para o que ele pode pesquisar e realizar, mas sabendo que vai ter que lidar com as consequências. Todas essas linhas têm pontos positivos, todas essas linhas têm pontos negativos, mas a ideia é que deve-se buscar refletir a respeito dessas questões bioéticas, inclusive, como eu coloco no meu livro, né, Em Busca da Verdade 2, encarando o problema de ter que lidar com essas questões no ambiente capitalista, né? Porque o capitalismo, por mais que estimule, de um lado, uma certa produtividade, o empreendedorismo, mas por outro limita a possibilidade de um acesso mais amplo às coisas, porque há a questão da desigualdade. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre bioética aqui, a segunda obra do Pegoraro,
ética. E não se esqueça de se inscrever no canal, como está inscrito, dar o like no vídeo, ver minhas redes sociais, os livros, certo? Esse livro está esse que eu mencionei, Em Busca da Verdade 2, está no Clube de Autores, à venda. Mas tem disponível de graça o Em Busca da Verdade 1, que trata de outras coisas, certo? Até o próximo vídeo. Tchau.